Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor e na bondade de nosso Senhor Jesus. Hoje vamos meditar um pouco no capítulo 5 de João, a passagem do tanque de Betesda. Vamos aprender, amém? Amém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Então a Noemi leu o capítulo 5 de João, a passagem que se refere ao tanque de Betesda, a cura, não é? Então vamos relembrar essa passagem e as várias lições que tem nela, não é? Primeiro havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, e havia uma história ali de que um anjo de tempos em tempos descia sobre aquele tanque e movimentava as águas. E a pessoa que tinha uma doença, ela era curada se ela fosse a primeira a entrar no tanque, logo após que o anjo mexesse nessas águas. Devido a isso, várias pessoas com as mais variadas enfermidades ficavam em volta do tanque, esperando que as águas mexessem, não é? E Jesus, passando por ali, ele viu um homem que estava com uma enfermidade há 38 anos. Ele era paralítico e ele estava ali também como os outros, esperando que a água se movesse, não é? E Jesus diz a ele se ele quer ser curado. Ele diz assim: "Olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água ela é mexida, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque, não é?" Aí Jesus cura a doença dele e manda que ele leve o leito. Eles ficavam numa espécie de uma tábua, não é? O nome catre, né? Eles ficavam numa espécie de uma tábua, sentado onde os doentes deitavam, sentavam, não era o leito, não é? E Jesus manda que ele se levante, aí ele já deixa de ser paralítico, ele está curado da sua paralisia, as suas pernas novamente têm força, ele consegue andar, ele pega o leito. Mas os religiosos, os sacerdotes, vendo aquele homem carregar o leito, eles falam assim: "Você não sabe que é sábado? Não se pode carregar esse leito?" Ele disse: "O homem que me curou me mandou carregar o leito." E eles perguntam: "Mas quem foi que te curou?" Ele fala: "Não sei", não é? Depois Jesus encontra com ele e diz assim: "Olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça." Não é? E logo após o homem vai pregar, né? vai anunciar aos outros o milagre que Deus havia feito na vida dele, não é? Essa é a história contada e nela existem várias lições, não é? Bom, vamos começar com o tanque, não é? Todas as pessoas que têm doença,
elas procuram a cura. E é errado? Não, não é errado. E nessa época existia essa história do tanque de Betesda, não é? E as pessoas que tinham doenças arriscavam ficar ali porque elas queriam a cura, não é? Como todos nós queremos a bênção de Deus, queremos a cura, não é? Mas esse homem, já que foi o principal da história, ele já havia 38 anos que ele estava doente, não é? 38 anos que ele tinha esse problema. E a única esperança dele era em Deus que ele pudesse entrar no tanque. Mas olha a esperança dele, ele não tinha ninguém que pudesse ajudar a entrar no tanque. E uma pessoa com paralisia, ela não se movimenta rápido para ser o primeiro a entrar, não é? Mas ele tinha esperança, ele era um homem de muita esperança, não é? Ele tinha esperança. E a paralisia nessa época de uma pessoa, ela impossibilitava a pessoa de ter uma vida normal, de trabalhar, de poder se casar, de poder ter filhos. Era uma doença no corpo, mas que impedia também a felicidade da vida da pessoa. A pessoa tinha que mendigar, ou se ela fosse de uma família mais abastada, ela poderia viver do dinheiro da família, mas a maioria das pessoas não tinha dinheiro e passava assim a mendigar, não é? Passava a mendigar porque não tinha força para trabalhar também, por falta das pernas, não é? No caso dele. Mas Jesus, vendo ali, teve misericórdia dele e o cura, e ele nem sabe que é Jesus que está falando com ele, não é? Será que isso é uma lição para nós? Jesus olha para nós e quantas vezes Jesus faz a obra dele em nossas vidas e nós nem percebemos que é Jesus. Nós achamos que é sorte, nós achamos que é o destino, que nós somos muito espertos, inteligentes e nós conseguimos resolver todos os problemas, quando na verdade é Jesus em nossas vidas e nós nem reconhecemos que é Ele agindo em nossas vidas, não é? Mas e as pessoas que se desesperam por ter os mais variados problemas e pensam assim, Jesus não liga para mim porque há tanto tempo eu tenho esse problema financeiro, há tanto tempo eu tenho esse problema sentimental, esse problema de emprego, há tanto tempo eu tenho esse problema de doenças as mais variadas possíveis, né? Até as doenças da mente, dos nervos, né? Quanto tempo o meu filho, minha filha tem problemas, mas esse homem, ele já estava com 38 anos com esse problema e Jesus olhou para ele. Isso é uma lição para nós. Existe o tempo de Deus também. Vamos esperar sempre confiantes em Deus. É que Deus sabe quando agir na nossa vida e na hora que nós menos esperarmos, esse problema irá embora e Jesus vai restituir a nossa sorte, restituir a nossa saúde, devolver aquilo que ladrões roubaram, devolver a felicidade nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E Jesus olhou para esse homem e curou esse homem e nem disse que era ele, nem anunciou o nome dele. E esse homem foi curado. E em obediência a Jesus, esse homem pega o leito e ele é repreendido pelos sacerdotes porque era dia de sábado. Carregar o leito no dia de sábado era proibido, por quê? Porque se guardava o sábado, não é? Conforme o mandamento. Se guardava o sábado e não se realizava nenhum trabalho, não é? Isso era um mandamento, mas que era um pouco mal interpretado. Quando Deus deu esse mandamento, que se guardasse o sábado, na verdade ele não se preocupava que se carregasse nada, nem que se fizesse pequenos trabalhos, mas sim seria um dia dedicado, onde as pessoas parariam de trabalhar, parariam as suas atividades e pensariam nas coisas de Deus e dariam culto a Deus. O espírito desse mandamento, da guarda do sábado, era na verdade um dia onde todos deveriam se preocupar apenas com o culto a Deus e mais nada, não deveriam se preocupar com mais nada, não é? Mas não carregar um leito, nem deixar de fazer o bem, ver uma pessoa... Não, isso não era isso que Deus queria. A interpretação da vontade de Deus também é uma lição para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas que conheçam bem a sua vontade.
né? Que não tenhamos ideias que não têm nenhuma uma lógica, como se Deus se incomodasse que aquele homem carregasse o seu próprio leito. Deus não se incomoda, nunca se incomodaria com isso, não é? Deus se incomodaria sim que as pessoas lembrassem dele, parassem as suas atividades e lhe dessem culto, aprendessem dele, não é? Esse era o objetivo. E Jesus vendo aquele homem, e esse homem nem sabe quem é Jesus, ele sabe que Jesus o havia curado. Mais tarde, ele encontrando Jesus, Jesus diz assim para ele, essa é talvez a mensagem mais forte dessa lição. Olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Muitas vezes, as nossas vidas têm muitos problemas, desilusões, muitas pessoas se suicidam, chegam ao desespero, descreem de Deus, acham que tudo não tem mais sentido, a vida não tem mais sentido, as pessoas acabam com a família, acabam com o casamento, entram em verdadeiras loucuras, coisas loucas. Mas o que esse pessoa foi fazer uma coisa tão maluca assim e ninguém entende? Por quê? Porque o pecado domina, o pecado tira o gosto, tira a luz da vida. O pecado, ele acaba com a nossa comunhão com Deus, ele nos atrapalha. O pecado é um veneno espiritual. Nós temos que lembrar que pecado, ele traz consequências graves. Por quê? Porque o que Jesus ensina para esse homem? Olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ainda poderia acontecer aquele homem havia recebido a bênção de Deus, não é? Mas Jesus diz para ele que na vida dele, se ele voltasse a pecar continuamente, conscientemente, pecar porque queria mesmo, não é? A vida dele ainda poderia dar uma virada, ele ainda poderia estar pior do que aquele estado que ele se encontrava antes de receber a bênção. É uma lição para nós. Porque então muita gente fala assim, mas por que a minha vida não vai para frente? Por que eu tenho tantos problemas? Examine a sua vida se você não tem um pecado de estimação. Um pecado que você não abre mão. Às vezes é a calúnia. Você gosta de caluniar, você gosta de furtar, você gosta de mentir, você gosta de invejar, você é orgulhoso, você não aceita lição de ninguém, não aceita nenhuma repreensão. Isso tudo é pecado porque foge do amor de Deus. Você não tem misericórdia das pessoas que têm necessidades, você acha que as pessoas que estão numa situação difícil são piores que você. Não é verdade. Então nós temos que ter uma consciência de que Deus quer uma vida, um pensamento nosso, um pensamento de amor, de bondade, de caridade e de fidelidade à lei de Deus, às coisas de Deus, para que finalmente o pecado não venha na nossa vida a nos causar desgraças, como Jesus ensina a esse homem. O que poderia acontecer pior na vida desse homem? Ele estava há 38 anos doente, paralítico, sem poder trabalhar, sem poder casar, sem poder ter uma família, sem poder ter a sua casa. O que poderia ser pior? Tinha coisa pior. Tinha, porque Jesus fala assim, olha, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Essa é uma lição importante nesse versículo, não é? E depois esse homem, agradecido, foi contar as bênçãos de Deus. Quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus e não contamos a ninguém? Temos que contar. Deus me abençoou hoje nisso, Deus me abençoou a minha família, Deus curou aquele ente, Deus me fez uma libertação de vícios. Tantos são os nossos problemas, mas Deus é maior que todos os nossos problemas. Vamos pensar nesse capítulo 5 do Evangelho de João, porque ele tem muitas lições. E vamos lutar contra o pecado, amém? Para que a nossa vida seja abençoada plenamente por Deus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Peço que você compartilhe esse vídeo, você se inscreva no nosso canal. Nós Amém. temos vários vídeos. Amém. E essa é uma lição muito importante. Vemos que aí um homem que sofria 38 anos, né? Jesus curou, quer dizer, para Deus nada é impossível, não Amém. existe nada impossível para Deus. Mas às vezes ele espera que tenhamos algum tipo de atitude também, né?
abandonemos o pecado, que a gente tenha fé, que a gente tenha misericórdia das pessoas também. Amém? E hoje é um dia muito bonito, é o dia do Natal, né? 25 de dezembro. Amém. E nós celebramos, né? Lembramos o nascimento de Jesus, apesar de a gente saber por estudos que não foram, vamos dizer, exatamente nessa data específica, mas isso não foi o caso, né? O que importa é o significado. Que possamos que Jesus realmente ele venha nascer no nosso coração e permanecer para sempre. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.